Queridos e amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais, eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, nós já vamos neste momento ler a Santa Bíblia para a nossa meditação. Essa mensagem que tem o tema os sinais da volta de Jesus para arrebatar a igreja. Glória a Deus! Que tema poderoso é este tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Vamos então ler apenas um pequeno versículo da palavra do Senhor para nossa meditação com o Senhor. Mateus 24, versículo 12. E fosse multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aleluia! Que palavra poderosa! É a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, apenas um versículo da palavra de Deus. Esse versículo poderoso da palavra de Deus é suficiente para Deus falar com todos os moradores da terra. Primeiro ponto de apostasia espiritual. Aleluia! O amor de muitos se esfriará, porque aumentou o pecado, porque aumentou a iniquidade. Aleluia! Antes de entregar o recado de Deus, eu quero fazer um convite todo especial da parte do Senhor. Todos estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus sem amor. A nossa sede estadual, a sede setorial das igrejas pentecostal Deus sem amor, está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, bairro de Aparecida, no centro da cidade, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Também temos igrejas pentecostal Deus em amor em todos os bairros da Grande Manaus, em todo o estado do Amazonas, em todo o Brasil e para mais de 150 países do mundo. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em amor, mais próximo da sua casa, e passar a congregar e preparar a sua vida, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente, não. Deus abençoe a todos. Vamos agora à meditação da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira,
e sem engano, sem pula-pula, sem gritaria e sem reteté. Vamos pregar o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo mandou pregar. O Evangelho que pregou os apóstolos. O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho que vem pregando o pastor Donato. Aleluia! Há mais de um quarto. A metade de um século. Aleluia! A metade de um século, de meio século. Não podemos mudar. O Evangelho do Reino de Deus. Um quarto é a metade da metade de um século. Um século é 100 anos. Meio século é 50 anos. O quarto de meio século é 25 anos. Já me faz mais de 25 anos pregando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho tem de ser pregado como está na Bíblia Sagrada. Não podemos mudar sequer nenhuma letra. Não podemos mudar sequer nenhuma palavra. E ai daquele, ai do homem, ai da mulher, que aumentar ou diminuir as Escrituras Sagradas. Ai do homem, ai da mulher, que falsificar as Escrituras Sagradas. Jesus mandou pregar o Evangelho do Reino de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho do Reino de Deus, porque o Evangelho do Reino de Deus é um poder sobrenatural para combater e para desfazer as obras do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. São João capítulo 10 e versículo 10. Jesus está falando com os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoa. Ai daquele que mudar, se tem uma letra, uma palavra das Escrituras Sagradas, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai prestar conta com o Senhor Jesus Cristo no último dia. Isso é sem acepção de pessoa, do maior ao menor, seja ele quem for, não escapa um sequer. Deus não faz acepção de pessoa. Romanos 2, versículo 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele ama todos. Deus ama todos por igual. O mesmo preço que Jesus pagou por um, pagou por todos. Jesus sofreu por toda a humanidade. Jesus sofreu por todas as almas. Ai daquele que falsificar a palavra de Deus. Ai daquele que pregar o Evangelho mentiroso falsificado. Ele vai sofrer. Ele vai padecer. Ele vai pagar no juízo final. Não escapa um sequer. Irmãos queridos, irmãos amados, eu, pastor Donato, tenho convicção do que estou pregando, porque a palavra que eu prego não é minha,
mas é a palavra que o Senhor coloca no meu coração. Porque não pode ser o diabo. Jamais o diabo vai colocar a palavra no meu coração para pregar contra ele, para pregar contra o mundo e o pecado. Jamais. Eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta, eu tenho intimidade com Deus, eu conheço muito bem quando é Deus que fala, e Deus coloca a palavra no meu coração, para pregar para os moradores da terra, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Jonas, disse o Senhor, Jonas 3, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te dou. A mensagem que eu te dou. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Jonas, ele pregava a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Era Deus que revelou a mensagem. Foi Deus que colocou a mensagem no coração de Jonas para pregar para os moradores de Nínive, que eram homens sanguinários, homens idólatras, homens, aleluia, pecaminosos, homens maus e perversos, que não tinham temor de Deus. Aleluia! E Deus deu a mensagem para Jonas, para pregar para os moradores de Nínive. A mensagem que vem de Deus é poderosa para libertar, para transformar e salvar os pecadores, as almas perdidas. Mensagem de teologia humana, mensagem de homem, mensagem de rodeio, fazendo rodeio, mensagem de gritaria, mensagem de reteté, não liberta ninguém não transforma ninguém não salva ninguém aleluia, glória a Deus. A mensagem que salva as almas, é a mensagem que vem da parte de Deus. Aí não tem Satanás, aí não tem diabo, aí não tem demônio, aí não tem nada que possa impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus, a transformação de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, meus amados, meus ouvintes, o texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem, o Senhor Jesus Cristo está falando de apostasia espiritual. É um dos sinais da volta de Jesus Cristo. São Mateus 24, versículo 12. E por esse multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Quase todos. Não é todos. Quase todos. Não é todos. O amor de quase todos esfriará. Isto é a apostasia espiritual. Isto é um sinal da volta de Jesus. É um dos sinais. Há muito
dos sinais que revelam a volta de Jesus. Mas esta mensagem que agora estamos pregando, aqui está a apostasia espiritual. O que quer dizer iniquidade? Iniquidade é pecado. Foi a iniquidade que apartou o povo de Israel de Deus por um período de tempo. O povo estava desviado, corrompido, contaminado com o mundo, com idolatria, com pecado. O povo estava na imundícia do pecado. O povo havia perdido o temor de Deus. O povo estava desviado de Deus por causa da iniquidade, por causa do pecado. Isso é apostasia. A Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Isaías, Isaías 59, versículo 1, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades faz a divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vós ouça. Apostasia espiritual. O povo de Israel estava apostatado, estava desviado de Deus, estava contaminado com o mundo e com pecado. Apostasia é pecado, pecado é iniquidade, e tudo isso afasta o homem de Deus. O povo de Israel passou um período apartado de Deus, desviado de Deus, apostatado de Deus, porque se corromperam com o mundo e com o pecado. Aleluia! Então esse é um dos sinais da volta de Jesus. Apostasia espiritual. A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus, disse Jesus, Mateus 15, versículo 8, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, quem era esse povo? Esse povo era o povo judeu, eram os fariseus, eram os escribas, eram os líderes religiosos de Israel, que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou eles de raça de víboras, por causa dos seus corações maus e perversos. A Bíblia diz no livro de Mateus 12, 34, disse Jesus, raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então aquele povo honrava a Jesus só de lábios, honrava Jesus só de aparência, mas o coração dele estava longe de Jesus, estava corrompido com o mundo, estavam apostatados, estavam desviados, estavam servindo o Senhor só de aparência, estavam louvando só de lábio, mas o coração estava apostatado, o coração estava corrompido, o coração estava sujo, o coração estava contaminado, o coração estava lá no mundo do pecado,
Por isso que Jesus chamou eles de raça de víbora. Mateus 23, 33 disse Jesus: serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Aleluia! Meus queridos, irmãos amados, como escapará o homem da condenação do inferno se ele não se arrepender, se ele não se converter, se ele não tiver temor de Deus, se ele não se humilhar, se ele não aceitar o plano de Deus na vida dele? Como escapará a mulher da condenação do inferno se ela não se arrepender, se ela não se converter, se ela não tiver temor de Deus, se ela não aceitar o plano de Deus na vida dela? Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Evangelho do Reino de Deus tem que ser pregado como é, como está. Não podemos mudar nada. Para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. E aqui estamos com esta total responsabilidade de pregar o Evangelho do reino de Deus, para que o homem seja salvo, para que a mulher seja salva, para que tenha salvação de almas e vida. Aleluia! É melhor você se humilhar, é melhor você se converter, é melhor você se arrepender, é melhor você obedecer, é melhor você aceitar o Evangelho do Reino de Deus do que ser condenado e lançado no fogo do inferno no último dia, disse Jesus. Mateus 23, 33, disse Jesus: serpentes, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Jesus falou esta palavra, aleluia, para os fariseus, para os escribas, para os judeus, para os líderes religiosos de Israel. E já se passaram mais de 2000 anos. E agora Jesus está falando para os moradores do mundo atual. Porque Jesus não mudou, e a Bíblia não mudou, o Espírito Santo não mudou, o Reino de Deus não mudou. A Bíblia é a mesma, o Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, Deus ele é o mesmo, a palavra é o mesmo. E temos que seguir pregando a mesma palavra, o mesmo Evangelho. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Quem está falando? É o pastor Donato? Ou é o Senhor Jesus Cristo? A palavra é do pastor Donato ou é do Senhor Jesus Cristo? A palavra não é do homem, não. A palavra é de Deus. A palavra é do Senhor Jesus Cristo. Eu prego a palavra que o Senhor coloca no meu coração, para o bem da tua alma, minha irmã. Para o bem da tua alma, meu irmão. Eu prego o Evangelho do Reino de Deus, para que você não se perca, minha irmã. Para que você não se perca, meu irmão. Eu prego o Evangelho do Reino de Deus, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de almas e vida para o Reino de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O tema desta mensagem é a apostasia dos últimos tempos, disse Jesus. Mateus 24, versículo 12. E fosse multiplicar
a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, aí está, aleluia, a iniquidade aumentou, o pecado aumentou, a depravação aumentou, a imundícia aumentou. Aí está vivendo os tempos de Noé, aí estamos vivendo os tempos de Sodoma e Gomorra, aí está a iniquidade, aí está o levialismo, aí está o homossexual, o homem afeminado, aí está a idolatria, aí está a maquiagem, aí está a vaidade, aí está a droga, aí está o crime, aí está o vício, aí está o jogo, aí está a depravação, aí está o pecado, a iniquidade aumentou. A iniquidade aumentou, o pecado aumentou, o amor de muitos se esfriou, perderam o temor de Deus, não tem mais temor de Deus, não tem mais reverência a Deus, não tem mais obediência à palavra de Deus, se corromperam com o mundo e com o pecado, não se sabe quem é ímpio e quem é crente, não se sabe quem serve a Deus e quem não serve. E a Bíblia diz que tem que haver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Haverá outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Tenha temor de Deus, meu irmão. Tenha temor de Deus, minha irmã. Abandona esta iniquidade. Abandona o pecado. Santifica a tua vida. Prepara a tua vida. Porque Jesus está voltando. E para onde vai a tua alma no pecado? E para onde vai a tua alma na iniquidade? Para o céu. Só se for para o céu do Caribe, para o céu de glória, onde está o Deus Todo-Poderoso. Só vai os santos, só vai os remidos, só vai os que renunciaram ao mundo, que tomaram a sua própria cruz e seguiram a voz de Cristo. O Evangelho do Reino de Deus é um Evangelho santo, é um Evangelho poderoso, é um Evangelho eterno. O apóstolo Paulo também falou da apostasia dos últimos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí está hoje o mundo corrompido com a doutrina de demônios, com a doutrina do diabo, com o pecado, a iniquidade, doutrina de demônio. O mundo hoje está corrompido, o diabo está enganando os moradores da terra. O Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo a apostasia dos últimos tempos. Aí está, estamos vivendo este tempo de apostasia espiritual. Estamos vivendo este tempo de apostasia espiritual. Quantos homens que casou com uma mulher, separou-se dela e vive com outra mulher?
Isso é apostasia espiritual. Isso é adultério. Porque quando ele casou, ele fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e perante a palavra de Deus, ser fiel até a morte. Mas ele deixou de ser fiel. Por quê? Por causa da apostasia, por causa do espírito do engano, por causa da doutrina de demônio. Hoje está desviado, está corrompido, deixou a mulher, separou da mulher e vive com outra mulher. Está apostatado. Irmãos queridos, irmãos amados, quantas mulheres que se casou com um homem e se separou-se dele e vive com outro homem. Isto é apostasia, isto é adultério. Quantas e quantas mulheres que na hora do casamento ela fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas, perante a palavra de Deus, ser fiel até a morte, mas deixou de ser fiel, rompeu com a palavra. Por quê? Por causa da apostasia, por causa do espírito do engano, por causa da doutrina de demônio. Quantos homens que viviam o natural de Deus e agora mudaram a natureza, pintaram o cabelo está pintado de branco, é tão branco que parece branco. Que é isso? Apostasia. Apostasia espiritual. Isso é iniquidade. Isso é pecado. Ninguém pode mudar a natureza de Deus, não. Você não pode pintar o teu cabelo, não, meu irmão, isso é pecado. Isso é iniquidade. Você tem que ser como Deus fez, conforme a natureza de Deus. Você não pode fazer a natureza de Deus, não. Isso é iniquidade. Isso é pecado. Isso é doutrina de demônio. Porque não é de Deus, e nem de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. Quantas mulheres que viviam o natural de Deus e agora, aleluia, mudaram a natureza. Algumas mulheres tinham os cabelos compridos, cabelos longos, e agora parecem uns gafos, parecem uns espetos, algumas parecem uma vassoura piaçaba. Isto é apostasia, isto é iniquidade, isto é pecado. Você não pode fazer a natureza de Deus, não, minha irmã. Você está afastada de Deus. Você precisa reconciliar com Deus. Você precisa fazer um concerto com Deus. Você precisa preparar a tua vida. Porque Jesus está voltando. Algumas mulheres pintam o cabelo de preto. Fica preto, parece breu. Outras pintam o cabelo de louro. Fica louro. Outras pintam o cabelo de vermelho. Fica aquele vermelhão. Outras pintam o cabelo de azul. Fica aquele azulzão. Outras pintam o cabelo de verde. Fica todo verde. E de várias cores. Isto é apostasia espiritual. Isto é iniquidade. Isto é pecado. Você não pode mudar a natureza de Deus, minha irmã. Você está apostatada. Você precisa reconciliar urgente.
Você precisa fazer um conserto com Deus urgente. Você precisa aceitar o plano de Deus urgente. Porque se Jesus arrebatar a igreja e te pegar nesta apostasia, e te pegar toda pintada, tu vai ficar para a grande tribulação. Porque você foi rebelde e não deu ouvido à voz de Deus. Não deu ouvido à voz do Espírito Santo que está falando com você. Porque não é o pastor Nonato, é Deus que está falando com você. Pastor Nonato é só um porta-voz. Pastor Nonato é só um mensageiro. A palavra não é do pastor Nonato, a palavra é de Deus. Aleluia! Aos queridos amados, algumas mulheres tirou a sobrancelha, passou uma tinta, ficou uma tatuagem nos olhos. Isso é apostasia, isso é iniquidade, isso é pecado. Se Deus colocou sobrancelha nos teus olhos, então você não pode desfazer o que Deus fez. Isso é pecado. Você está desviada de Deus. Você está apartada de Deus. Você precisa reconciliar com Deus. Você precisa fazer conserto com Deus. Você praticou um grande erro. Você praticou uma grande abominação. Deus te deu a sobrancelha. E você tirou a sobrancelha e jogou no lixo. E passou uma tinta. E agora o teu olho está pintado. Parece o olho do boi caprichoso, do boi garantido. Não capricha nada, nem garante nada. É o diabo que está te enganando, minha irmã. É o diabo que está te enganando, meu irmão. Esta cultura, esta maldade. Glória a Deus. Algumas irmãs, aleluia, e me deu a pestana. E botou a pestana grande. Ela não se conforma com a pestana que Deus fez. Ela emendou a pestana, ficou aquela pestana grandona, espantosa no olho dela. Isso é o diabo. Porque isso não é Deus não. Isso não é Jesus não. Isso não é Espírito Santo não. Isso é espírito do engano. Isso é espírito da impureza. Isso é espírito de Sodoma e Gomorra. Isso é espírito de sedução. Isso é espírito do pecado. Enganando as mulheres. Enganando os homens. Deus já te fez perfeita, minha irmã. Deus já te fez perfeito, meu irmão. Deus já te fez a tua pestana no tamanho certo. Você não tem nada de emendar a pestana. Isso é pecado. Isso é iniquidade. Isso é maldade. Você está desviada de Deus. Você não tem temor de Deus. Você tem uma alma. Reconcilia com Deus. Faz um conserto com Deus. Pede perdão de Deus. Tu tem uma alma. Senão tu vai sofrer e padecer no teu erro, no teu pecado. Aleluia. Louvado, glorificado é o nome santo do Senhor. Quantos homens que pintam as unhas de esmalte transparente, parece verniz, fica brilhando. Isso é apostasia, isso é iniquidade, isso é pecado. Deus já te fez a tua unha com a cor normal, na natureza de Deus, meu irmão. Aí os homens pintam as unhas, parece verniz, fica brilhando. Isso é pecado, isso é iniquidade, isso é obra do diabo, porque não é de Deus não é de Jesus não.
Não é do Espírito Santo de Deus, não. Irmãos queridos e irmãos amados, o Evangelho do Reino de Deus é isso. É para combater as obras do diabo, combater as obras do inferno, combater as obras de Satanás que está enganando você, meu irmão. Você tem uma alma. Onde vai a tua alma no pecado? Onde vai a tua alma na vaidade da iniquidade? Levado do homem vingado. É o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia. Preste atenção, aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Quantas mulheres, quantas irmãs que pintam as unhas, algumas pintam de vermelho, algumas pintam de verde, algumas pintam de azul, algumas pintam de amarelo e algumas pintam de várias cores. Isto é apostasia, isto é iniquidade, isto é pecado. Deus já te fez perfeita, minha irmã. Deus já te fez natural, minha irmã. Você tem que fazer um conserto com Deus. Você tem que pedir perdão de Deus, reconciliar com Deus, preparar a tua vida. Quantos homens que faz maquiagem no rosto para ficar mais novo? Isto é apostasia, isto é iniquidade, isto é pecado. Você não pode fazer maquiagem no teu rosto, não vai adiantar nada. Um exemplo, você tem 80 anos, aí tu faz uma maquiagem no teu rosto para ficar um jovem de 18, aparência de 18 anos, mas a tua idade vai permanecer uns 80. Não vai mudar nada. Isso é o diabo que está te enganando. Tu vai permanecer com 80 anos. Então não adianta fazer maquiagem no teu rosto não, meu irmão. Isso é mentira do diabo. Aleluia. Quantas mulheres que faz maquiagem no rosto para ficar mais bonita e mais nova? Isso é apostasia. Isso é iniquidade. Isso é pecado. É o pecado de Jezabel. Não vai adiantar nada, minha irmã. Tu tem uma idade de 70 anos. Aí faz a maquiagem no rosto para parecer uma jovem de 15 anos. Tu não está vendo que o diabo está te enganando? Tu vai permanecer com a mesma idade. Não vai mudar nada. Isso é mentira do diabo. Foi através de Jezabel que o diabo trouxe esse pecado no mundo. Jezabel se pintou e se enfeitou para ficar mais nova e mais bonita, para atrair Jeú, o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia! O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele não olha para essas imundícias, porque ele sabe que tudo isso é iniquidade, é pecado, é obra do diabo, é obra de Satanás, porque não pode ser de Deus, não pode ser de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. Jezabel, ela foi morta, atropelada pelos cavalos de Jeú. O sangue dela foi derramado. Os cachorros comeram as suas carnes e beberam o seu sangue. Ficou só a caveira, as palmas das mãos e os pés. Está vendo? Como o diabo enganou Jezabel? Ela pensou que ia ficar mais bonita. Ela pensou que ia ter seus objetivos. Ela se deu mal. Ela foi atropelada. Ela foi morta, o sangue dela foi derramado, os cachorros comeram a carne dela, beberam o sangue dela, ficou só a caveira
esboçou as palmas das mãos e os pés. Então não vai adiantar nada, minha irmã, você fazer maquiagem para ficar mais bonito e mais mal, que isso não vai acontecer não. É o diabo que está te enganando. Faz o concerto com Deus, reconcilia com o Senhor, porque Jesus está cerca, porque Jesus está às portas, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, olhou pela janela. Preste atenção. Qual era a finalidade de Jezabel? De Jezabel se pintar e se enfeitar? Era para atrair o homem de Deus, Jeú. Qual era o plano do diabo na vida de Jezabel? Era usar Jezabel para derrubar, aleluia, no adultério, o homem de Deus, Jeú. Então o diabo entrou em Jezabel, ela se pintou, ela se enfeitou, ela se encheu de maquiagem para atrair Jeú, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas Jezabel se deu mal, porque Jeú tinha compromisso com Deus e com a palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz, 2 Reis 9:33, disse Jeú, lançai abaixo. Lançaram abaixo e foram salpicados, aleluia, o seu sangue, a parede, os cavalos, e eles a pisotearam. Os cavalos atropelaram Jezabel. 2 Reis 9:34. Entrou Jeú e comeu e bebeu, disse ele, olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. 2 Reis 9:35. Quando foram para a sepultura, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. 2 Reis 9:36, voltaram e comunicaram a Jeú, que disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, no campo de Jezreel. Os cães comerão a carne de Jezabel. 2 Reis 9:37. O cadáver de Jezabel será como esperto sobre o campo, na cidade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel. Meus queridos, irmãos amados, o próprio Deus deu a profecia para o profeta Elias da destruição de Jezabel, por causa dos seus pecados e maldades, da sua soberba, do seu orgulho, da sua arrogância. A mulher era muito arrogante, a mulher era muito orgulhosa, a mulher era perversa, a mulher era mal, que provocou a ira de Deus contra ela. A Bíblia diz, 2 Reis 9, versículo 10, os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Esta foi a profecia de Deus para Elias da destruição de Jezabel. São milhões e milhões e milhões de mulheres e homens no mundo
que não sabem da verdade das Escrituras Sagradas. Estão sendo enganados por Satanás. Aleluia. Estão sendo enganados por o pecado de Jezabel. Irmãos queridos, irmãos amados, isso aconteceu com Jezabel. Uma mulher tão famosa, uma mulher tão importante, uma mulher tão poderosa. Ela foi, aleluia, atropelada pelos cavalos de Jeú. Aleluia. Ela foi atropelada e o sangue dela foi derramado. Os cachorros comeram as suas carnes e beberam o seu sangue. Adiantou ela fazer maquiagem? Adiantou ela se pintar? Adiantou ela se enfeitar? Adiantou nada, nada, nada. Ela se enfeitou, ela se pintou, ela fez cheia de maquiagem para atrair os homens de Deus. Já tinha adulterado com muitos homens de Deus, já tinha matado muitos homens de Deus, já tinha destruído muitos homens de Deus. Aleluia. Mas quando ela se encontra com Jeú, ela se deu mal. Ela se deu mal. Ela foi atropelada, o sangue dela foi derramado, os cachorros comeram a sua carne, beberam o seu sangue, com sua caveira, ficou só as palmas das mãos e os seus pés. Meus queridos, eu lembro muito bem que há mais de 24 anos atrás, eu estava pregando no centro de Manaus, em frente à casa noturna que tinha na época, tinha o nome de Vagalume. Quando uma mulher veio endemoniada para me bater, eu repreendi o diabo que estava na vida dela. O diabo caiu por terra na hora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus libertou a mulher. E até hoje, a mulher é uma crente em Jesus. É uma obreira cheia do Espírito Santo de Deus. E o Senhor lhe usa poderosamente. É uma obreira da igreja pentecostal Deus sem amor. Aquela mulher endemoniada, cheia de demônio, ela veio para cima de mim, para me bater. Aí eu repreendi ela em nome de Jesus, o diabo caiu por terra. E Jesus libertou a mulher. E já se passaram mais de 20, aleluia, e 4 anos. E até hoje a mulher está firme na presença de Deus. É uma obreira cheia do Espírito Santo de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é isso. É poder para desfazer as obras do diabo. A Bíblia Sagrada diz no livro de Atos Apóstolos, disse Pedro, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Evangelho é isso. É para desfazer as obras do diabo, que está enganando as almas, que está destruindo as almas. Mas no poder do Evangelho, o diabo cai por terra e vai embora, e você fica liberta, minha irmã. Você fica liberto, meu irmão. O apóstolo João, o apóstolo no amor, também ele disse que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Está vendo? Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo, foi para isso.
para desfazer as obras do diabo. Jesus veio ao mundo, foi para isso, para resgatar e salvar as almas perdidas, para perdoar o pecado do homem, o pecado da mulher, para transformar o homem, transformar na mulher, para salvar o homem, salvar a mulher. Jesus veio para salvar as almas. Você tem uma alma, minha irmã. Você tem uma alma, minha irmã. Creia no Evangelho do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz no livro de João, disse Jesus, João 8:44, vós pertencem ao vosso pai, o diabo, queres executar o desejo dele. Aleluia! Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Foi não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele enganou a terça parte dos anjos de Deus no céu. E está enganando os moradores da terra com o pecado de Jezabel. A pintura, a maquiagem, a vaidade, a iniquidade, a apostasia. A Bíblia diz, Apocalipse 12, versículo 9. Ele foi precipitado, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O diabo está enganando o mundo, os moradores da terra, como ele enganou Adão e Eva, e o povo do tempo de Noé. Aí está hoje o diabo enganando os moradores da terra. A Bíblia diz, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz no livro de João, disse Jesus, João 8,47, quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é que não pertence a Deus. Não temos que debater. Tudo está revelado. Tudo está comprovado nas Escrituras Sagradas. Se você é de Deus, você vai aceitar a palavra de Deus. Você vai crer na palavra de Deus. Se você não é de Deus, aleluia, você não vai aceitar a palavra de Deus não, porque você não é de Deus. Você não vai aceitar. Mas se você é de Deus, você vai aceitar sim. Aleluia. Quem é de Deus, ouve. Quem é de Deus, aceita. Mas quem não é de Deus, não ouve. Quem não é de Deus, não aceita a palavra de Deus. Irmãos queridos e irmãos amados, aqui estou, aleluia, pregando o Evangelho, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, sem pula-pula, sem reteté, sem grito. Irmãos queridos, irmãos amados, este é o Evangelho que Jesus mandou pregar para salvar a tua alma, meu irmão, para salvar a tua alma, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Uma palavra de oração. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai que está no céu. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que foi pregada aqui agora. Senhor, a tua palavra não volta vazia. Senhor, eu te apresento este homem, Senhor, eu te apresento esta mulher, eu te apresento, meu Deus, todas as famílias da terra,
toda a família evangélica, toda a família católica, toda a família livre pensador. Eu te apresento toda a alma vivente. Senhor, tenha compaixão. Senhor, tenha misericórdia das almas. Oh, meu Deus, liberta. Oh, meu Deus, transforma. Oh, meu Deus, resgata. Oh, meu Deus, salva a alma deste homem, a alma desta mulher. Oh, Senhor, abre a mente, abre o entendimento, abre o coração deste homem, o coração desta mulher. Oh, Senhor, cobre com teu sangue poderoso a alma deste homem, a alma desta mulher. Oh, meu Deus e meu Pai, repreenda, Senhor, repreenda, meu Pai, repreenda este demônio que está lutando, que está pelejando, que está batalhando, meu Deus, contra a vida deste homem, a vida desta mulher. Repreende este espírito do engano, este espírito da apostasia, repreende este espírito de adultério, este espírito da fornicação, este espírito do levialismo, esse espírito do homem afeminado, do homossexualismo, repreende esse espírito de maldade e pecado, esse espírito da droga, do crime, do mal. Vai embora, diabo, vai embora, demônio, vai embora, Satanás. Sai do caminho deste homem, sai do caminho desta mulher, saia, diabo, saia, demônio, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Cobre com teu sangue, meu Pai, e liberta e transforma, e resgata e salva esta vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Mais uma palavra de oração. Agora é a oração que o diabo não gosta, a oração de confissão. Meus queridos irmãos amados, aqui em Manaus, no Brasil e no mundo, confesse comigo, aceite Jesus como teu Salvador. Eu vou falar e você vai repetir as mesmas palavras. Vamos lá, bem forte, bem alegre, bem força, com fé. Diga, meu Deus, tenha misericórdia da minha alma, que sou uma alma pecadora. Senhor Jesus, eu estou te aceitando como Salvador da minha alma. Escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa agora todos meus pecados, todas as minhas iniquidades, todas as minhas fraquezas, todas as minhas falhas, todas as minhas culpas, todas as minhas ignorâncias. Senhor Jesus, prepara a minha vida para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que o diabo está enganando os moradores da terra. Apocalipse 13, versículo 8, ia por todo mundo, fazendo que todos os moradores da terra lhe adoram, e todos aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Que revelação poderosa! É a revelação do Apocalipse do Senhor. Hoje,
A televisão está em toda a terra e em todo o mundo, fazendo os moradores da terra de Sevilha adorar e olhar. Está vendo, irmão? Porque é o poder da palavra. Como o diabo está enganando os moradores da terra. Porque a televisão tira o temor de Deus do coração do homem. A televisão tira o temor de Deus do coração da mulher. Ele transmite toda classe de maldade e de pecado. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sirva a Deus em espírito e verdade. Tenha compromisso com Deus. Renuncie o mundo e o pecado. E Deus vai te salvar. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Desde já todos estão convidados a fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus em Amor. A nossa sede setorial das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, atrás do Colégio Militar, no bairro de Aparecida, no centro. Temos culto diariamente, domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde, à noite. Você é o nosso convidado. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Também temos a igreja pentecostal Deus Amor em todos os bairros da Grande Manaus, em todo o estado do Amazonas, em todo o país do Brasil e para mais de 150 países do mundo. Procure uma das igrejas pentecostal Deus em Amor, mas pronta a tua casa e passa a congregar, e Deus vai te abençoar. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.